Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Arthur C. Clarke, um escritor, físico, matemático e inventor britânico, nascido em 1917 e falecido em 2008. Autor de obras de divulgação científica e de ficção científica, como o conto The Sentinel, que deu origem ao filme 2001, Odisseia no Espaço, e o muito conhecido e premiado Rendezvous com Rama. Arthur Charles Clarke, mais conhecido como Arthur C. Clarke, nasceu na cidade de Minehead, Somerset, Inglaterra, a 16 de dezembro de 1917. Cresceu numa fazenda, onde gostava de observar estrelas, recolher fósseis e ler revistas pulp de ficção científica americanas. Mostrava grande fascinação pela astronomia, a ponto de ter desenhado um mapa da Lua utilizando um telescópio caseiro. Recebeu a sua educação secundária na Ush Grammar School, em Taunton. Na adolescência, juntou-se à Junior Astronomical Association e escreveu para a Urania, a revista da Sociedade, que era editada em Glasgow por Marion Eddy. A pedido de Clarke, esta adicionou a secção astronáutica, onde foi apresentada uma série de artigos escritos por ele sobre naves espaciais e viagens espaciais. Em 1936, Clarke mudou-se para Londres, onde trabalhou no Conselho de Educação como auditor de pensões. Em simultâneo, inscreveu-se na British Interplanetary Society, tanto que seria em português Sociedade Interplanetária Britânica, onde começou a desenvolver experiências com materiais astronómicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1939 a 1946, serviu na Royal Air Force, portanto a Força Aérea Britânica, como especialista em radar e esteve envolvido no sistema de defesa por radar de alerta precoce, o que contribuiu para o sucesso da RAF durante a Batalha da Grã-Bretanha. Depois da guerra, Clarke voltou para a Sociedade Interplanetária Britânica, de que foi presidente entre 1946-47 e 1951-53. Em outubro de 1945, publicou um artigo técnico na revista Wireless World, intitulado Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage? Em português, seria: podem as estações de foguetões fornecer cobertura de rádio mundial? Onde apresentou com 25 anos de antecedência os princípios das comunicações por satélite em órbitas geoestacionárias. Foi talvez a sua contribuição de maior importância para o desenvolvimento que alcançaram no futuro as telecomunicações. Esta contribuição proporcionou-lhe numerosas condecorações, tais como a da Companhia Marconi Internacional, a do Laboratório de Pesquisa Física, um troféu Lindbergh e uma medalha de ouro pelo Franklin Institute. Atualmente, a órbita geoestacionária, a 42 mil km de distância da Terra, é apelidada pela União Astronómica Internacional de Órbita de Clarke. A sua primeira obra com fins comerciais foi Rescue Party, que seria Festa de Resgate, uma história escrita em março de 1945 e vendida para a revista Astounding Science, que a publicou no ano seguinte. Em 1948, Clarke obteve a licenciatura em Física e Matemática com distinção pelo King's College de Londres. Clarke começou por ser um importante estudioso e divulgador dos detalhes técnicos e das implicações sociais dos foguetes e dos voos espaciais. Por isso publicou diversas obras de caráter científico sobre o tema, antes de vir a ser conhecido pelas suas obras de ficção. Em 1950, escreveu Interplanetary Flight, que seria Voo Interplanetário, um livro que descreve os fundamentos do voo espacial para leigos. Livros posteriores sobre viagens espaciais incluíram The Exploration of Space, a exploração do espaço, de 1951,
The Challenge of the Spaceship, O Desafio da Nave Espacial, de 1959. Voices from the Sky, Vozes do Céu, de 1965. The Promise of Space, A Promessa do Espaço, de 1968. Depois foi revista numa edição seguinte, de 1970. E Report on Planet 3, Relatório sobre o Planeta 3. Portanto, presumo que seja a Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, de 1972. Além de muitos outros. O livro, que é o The Exploration of Space, foi utilizado pelo pioneiro dos foguetes, o Wernher von Braun, para convencer o presidente John F. Kennedy de que era possível ir à Lua. Em 1954, Clarke escreveu algumas comunicações sobre aplicações dos satélites para a previsão do tempo, que dariam origem mais tarde a um novo ramo da meteorologia, muito importante na atualidade para os serviços meteorológicos. Numa viagem à Flórida, em 1953, Clarke conheceu e rapidamente se casou com Marilyn Mayfield, uma divorciada americana de 22 anos, com um filho pequeno. Mas separaram-se ao fim de 6 meses, embora o divórcio só tenha sido depois concluído em 1964. O casamento foi incompatível desde o início, disse Clarke. Na verdade, ele era homossexual e tanto ele como a Marilyn nunca mais se casaram. Em 1954, Clarke começou a interessar-se pelos problemas marinhos e em 1956 mudou-se para o Sri Lanka, portanto o antigo Ceilão. Viveu inicialmente em Unavatuna, na costa sul, mudando-se depois para Colombo, onde residiu até à sua morte, em 2008. A decisão foi motivada em parte pelo seu interesse pela fotografia e pela exploração submarina. A homossexualidade de Clarke terá sido outra razão pela qual ele se mudou, devido às leis serem ali mais tolerantes em relação à homossexualidade. Na companhia do seu amigo Mike Wilson, Clarke viajou pelo Sri Lanka, mergulhando nas águas de corais ao redor da costa. Em 1957, durante uma viagem de mergulho ao largo de Trincomalee, Clarke descobriu as ruínas subaquáticas de um templo, o que posteriormente tornou a região popular entre os mergulhadores. A descoberta foi tema do seu livro de 1957, The Reefs of Taprobana, Os Recifes de Taprobana. Lembram-se que já o Camões chamava a Ceilão Taprobana. Os portugueses passaram além da Taprobana. Que foi o seu segundo livro de mergulho, depois de The Coast of Coral, A Costa dos Corais, de 1956. Em 1964, Clarke começou a trabalhar com Stanley Kubrick na escrita do argumento para o filme de ação científica 2001, A Space Odyssey. Portanto, em Portugal, 2001, Odisseia no Espaço. O roteiro baseava-se nos 2 primeiros contos publicados por Clarke, que era The Sentinel, a Sentinela, de 1951, e Encounter in the Dawn, Encontro ao Alvorecer, de 1953. 4 anos depois, portanto, em 1968, o filme estreou e, juntamente com Kubrick, o Clarke foi nomeado para o Oscar da Academia do Melhor Argumento Original. O desenvolvimento deste argumento pelo Arthur C. Clarke deu origem ao livro homónimo 2001, A Space Odyssey. 2001, Odisseia no Espaço, portanto, conforme está chamado em Portugal. Lançado 2 ou 3 meses depois do filme. Devido ao seu enorme sucesso internacional, Clarke escreveu uma série de livros sobre o tema Odisseia, que eu depois vou falar lá mais para diante. O segundo livro da série foi também adaptado ao cinema, dando origem ao filme 2010, O Ano do Contacto, dirigido por Peter Ames e que estreou em 1984. O filme 2001, Odisseia no Espaço é considerado um ícone da ficção científica mundial, aclamado por muitos especialistas como um dos melhores filmes de todos os tempos, e exerceu uma forte influência sobre a maioria dos filmes do género que lhe sucederam. Para além da série Odisseia, o Clarke escreveu
no domínio da ficção científica, outros romances como Childhood's End, que está em Portugal traduzido com o nome O Fim da Infância, que é de 1953, The City and the Stars, Cidade e as Estrelas, de 1956, e Rendezvous with Rama, em Portugal, Rendezvous com Rama, de 1972, que eu também andei a ler esta semana e que depois, se puder, ainda vou falar também um bocadinho. Rendezvous com Rama ganhou os 3 mais importantes troféus da ficção científica: o Hugo, o Nebula e o John W. Campbell. Foi adaptado a uma série de episódios de rádio, em 2009 pela BBC Rádio, deu origem a videogames, especialmente o da Sierra Entertainment, de 1996, com vídeos altamente detalhados, onde o Arthur Clarke aparece como o guia do jogador. E foi adaptado ao cinema, numa produção de Morgan Freeman, que começou em 2000 com uma grande vontade deste para o fazer, e depois de muitos avanços e recuos, está finalmente agora a ser rodado para vir a estrear para o ano, em 2025, esperemos. Tem realização de Denis Villeneuve, que é o mesmo realizador de Dune. Na década de 1980 e início da década de 1990, Clarke apresentou os seus programas de televisão Arthur C. Clarke's Mysterious World, o mundo misterioso de Arthur C. Clarke, Arthur C. Clarke's World of Strange Powers, o mundo de estranhos poderes de Arthur C. Clarke, e ainda Arthur C. Clarke's Mysterious Universe, o misterioso universo de Arthur C. Clarke. Em 1988, Clarke foi diagnosticado com a síndrome pós-mielítica, doença que tinha contraído anteriormente em 1962. E, a partir daí, ele precisou de usar uma cadeira de rodas a maior parte do tempo. Devido à sua doença, Clarke foi durante muitos anos vice-presidente da British Polio Fellowship, ou seja, a Associação Britânica da Poliomielite. Clarke também foi ativo na promoção da proteção dos gorilas e tornou-se um patrocinador da Gorilla Organization, que é o fundo para a proteção dos gorilas. Quando a exploração de tantálio para a fabricação de telemóveis ameaçou os gorilas, no ano 2001, ele emprestou a sua voz para a causa destes mamíferos. Em 1986, Clarke foi nomeado grão-mestre da Science Fiction Writers of America, em reconhecimento pelo seu grande papel na divulgação do género no mundo. Em 1989, tornou-se o primeiro chanceler da Universidade Espacial Internacional, cargo que exerceu de 1989 a 2004. Também foi chanceler da Universidade Moratuva, no Sri Lanka, de 1979 a 2002. Em 1998, o tabloide inglês Sunday Mirror descreveu Clarke como um octogenário fortemente atraído por crianças. A denúncia foi publicada um dia antes da chegada do príncipe Carlos ao Sri Lanka, que tinha sido, portanto, uma colónia britânica. Um dos pontos do programa do príncipe era a entrega da condecoração ao escritor do título de Cavaleiro do Império. Mas Clarke solicitou que a homenagem fosse suspensa até que a questão fosse esclarecida. A acusação nunca foi provada e o Sunday Mirror publicou um pedido público de desculpas ao escritor em maio de 2000. Então o direito ao título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico foi devidamente reposto e concedido. O compositor francês Jean-Michel Jarre realizou no dia 1 de janeiro de 2001, em Okinawa, no Japão, um concerto intitulado 2001 A Rendezvous in Space, em homenagem à obra 2001, Uma Odisseia no Espaço. Arthur C. Clarke fez uma participação especial em algumas partes do espetáculo. Eu já estive a ouvi-lo no YouTube e realmente é um espetáculo maravilhoso que eu aconselho a, se puderem, ver e ouvir. Para além dos galardões já indicados, o Arthur C. Clarke recebeu inúmeros prémios, distinções e outros reconhecimentos que se tornaria fastidioso enumerar. Existem também diversos prémios com o seu nome, instituídos por diversas entidades, entre as quais
a Fundação Arthur C. Clarke. Diversos locais, construções, acontecimentos, etc., têm o seu nome, incluindo uma montanha em Caronte, que é uma lua de Plutão. Também o asteroide 4923 Clarke e a uma espécie de dinossauros da família dos ceratopsídeos, que foi descoberta em Inverloch, na Austrália, foi dado o seu nome. Por causa dos seus problemas de pós-poliomielite, que limitavam a sua capacidade de viajar, a maioria das comunicações de Clarke nos seus últimos anos foram na forma de gravações. Em julho de 2007 fez um discurso em vídeo para o centenário de Robert A. Heinlein, no qual encerrava os seus comentários com um adeus aos fãs. Em setembro de 2007 gravou um vídeo de saudação ao sobrevoo de Japto pela sonda Cassini da NASA. Lua essa que é uma lua de Saturno que desempenha um papel importante no livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, como veremos. Em dezembro de 2007, no seu 90º aniversário, gravou uma mensagem de vídeo a despedir-se dos seus amigos e fãs. Clarke morreu em Colombo no dia 19 de março de 2008, aos 90 anos de idade. O seu assessor descreveu a causa como complicações respiratórias e insuficiência cardíaca decorrentes da síndrome pós-poliomielite. Foi enterrado em Colombo, à moda tradicional do Sri Lanka, em 22 de março. O seu irmão mais novo, o Fred Clarke, e a sua família adotiva do Sri Lanka estavam entre os milhares de pessoas presentes. Poucas horas antes da morte de Clarke, chegou à Terra uma grande explosão de raios gama que estabeleceu um novo recorde do objeto mais distante que pôde ser visto da Terra a olho nu. Tinha ocorrido há cerca de 7,5 mil milhões de anos, tendo a luz demorado, portanto, todo esse tempo a chegar à Terra. O escritor de ciência Larry Sessions sugeriu que a explosão fosse chamada de Evento Clarke. A American Atheist Magazine escreveu sobre essa ideia. Seria uma homenagem apropriada para um homem que tanto contribuiu e ajudou a elevar os nossos olhos e as nossas mentes para um cosmos que se pensava ser apenas para os deuses. Ora bem, então agora eu iria tentar falar dos livros que eu andei a ler, que, como já disse, é o 2001 Odisseia no Espaço e Rendezvous com Rama. O romance 2001 A Space Odyssey, portanto em português 2001 Odisseia no Espaço, procura mostrar que não estamos sozinhos. Outras mentes existem no universo. E a nossa evolução do macaco para o homem não foi uma obra do acaso. Alguém ou alguma coisa ligou o interruptor. E esse alguém continua pacientemente à espera que chegue o momento em que atinjamos a inteligência necessária para cumprir os objetivos que nos foram traçados. Mas quais são esses objetivos? O que visam? Bem ou mal? Ora, tudo começa quando uma primitiva tribo de homens macacos é ajudada através de uma misteriosa caixa negra a construir a sua primeira ferramenta. Cumprida a sua missão, a caixa desaparece tão inesperadamente como tinha aparecido. 3 milhões de anos depois, é descoberta numa base lunar uma misteriosa caixa negra enterrada, a qual, uma vez exposta à luz solar, emite um gigantesco laser em direção a Saturno. A nave Discovery, que se dirigia para Júpiter, é então desviada para Saturno pelo seu computador HAL, portanto o HAL 9000. Enlouquecido, ele tenta cortar-lhes a ligação com a Terra. Então o segundo comandante, o Frank Poole, que tentava reparar a antena lá no exterior, é injetado para o espaço. O comandante, o David Bowman, fica a ser o único ocupante da nave. Depois então de ele conseguir desativar o HAL 9000, o Bowman consegue contactar a Terra e fica a saber que a sua missão é, de facto, seguir para Saturno e investigar uma gigantesca caixa negra que se encontra em Japto, a tal lua de Saturno. Chegado lá, vai viver uma experiência para lá de toda a imaginação. Ora, o 2001 Odisseia no Espaço, a obra mais famosa do Clarke, não fica por aqui.
como eu já disse, foi estendida muito para além deste romance e do correspondente filme, né, de 1968, com a série Odisseia, constituída por mais 3 livros. Em 1982, o Clarke escreveu uma sequência intitulada 2010 Odyssey 2, que em Portugal se chama 2010 Segunda Odisseia, que foi transformada em filme no ano de 1984. Escreveu depois mais 2 sequências, que estas não foram adaptadas ao cinema, que é 2061 Odyssey 3, Terceira Odisseia em português, publicada em 1987, e 3001 The Final Odyssey, 3001 A Odisseia Final, publicado em 1997. Ora bem, a segunda, 2010, Segunda Odisseia, passa-se 9 anos depois do final da 2001 Odisseia no Espaço e procura resposta para um conjunto de questões que ficaram em suspenso. Então a nave Leonov, que era uma nave russa, parte da Terra com o objetivo de resgatar a primeira nave, não é? Que tinha, portanto, ficado perdida lá na zona de Saturno, e tentar descobrir mais sobre aquela caixa negra lá da Lua de Japto, bem como o paradeiro do David Bowman. Nesta viagem, o computador HAL 9000 é reativado, assim como toda a Discovery One. E quando o Leonov finalmente chega à caixa, esta não apresenta nenhuma reação durante um longo tempo. Até que o novo Dave Bowman, ou aquilo a que ele se tinha transformado, reaparece e avisa a tripulação de que a Leonov deve voltar para a Terra imediatamente, pois o Saturno ia explodir. A Odisseia 3. Esta envolve uma visita ao cometa Halley, no seu próximo mergulho pelo sistema solar interior, e também um acidente com uma nave espacial em Europa, como a Lua de Júpiter. São revelados o paradeiro do Dave Bowman, que é o Star Child, como agora lhe chamam, o que se passa com a inteligência artificial, né, do HAL 9000, e descobrem que existe uma vida nativa em Europa, vida essa desenvolvida e protegida pelo alienígena Monolith. Finalmente, na Odisseia final, o corpo liofilizado do astronauta Frank Poole, o tal vice-comandante, né, da primeira Discovery, é encontrado por uma nave espacial para lá da órbita de Neptuno e então é revivido pela ciência médica avançada. O grande detalhe do romance, no entanto, vai para a ameaça que os monólitos alienígenas representam para a humanidade, cujas ações nem sempre são como os seus construtores espaciais, né, pretendiam. Quanto ao Rendezvous com Rama, é geralmente considerado um dos melhores trabalhos de Clarke. Para mim, é mesmo o melhor dos que li. E citado frequentemente como exemplo fundamental da ficção científica pesada. A história passa-se no século XXII, depois da queda de vários grandes meteoritos que quase destruíram a Terra, alguns ainda já no século XX, que nós nos lembramos. Foi criada uma guarda espacial para vigiar continuamente o espaço. E então tinha detectado um corpo que no início é confundido com um cometa, mas rapidamente se verifica tratar-se de uma nave estelar de forma cilíndrica com 50 km de comprimento por 16 de diâmetro, a viajar num rumo que vai atravessar o sistema solar. Como todos os nomes de deuses romanos e gregos já tinham sido utilizados para dar nomes a outros objetos, resolvem dar-lhe o nome de um deus hindu, o Rama. A nave Endeavour, capitaneada pelo comandante Norton, é selecionada para enviar um grupo de exploradores humanos a interceptar Rama, verificar se ele representa alguma ameaça para a Terra e responder às questões sobre as suas origens e o seu propósito. Eles conseguem pousar num dos topos do cilindro, penetrar no gigantesco corpo estelar e viver as mais fantásticas aventuras. E vão correr grandes, enormes riscos de vida. Ficam a conhecer razoavelmente o seu funcionamento e provável objetivo. Terá sido enviada para salvar a humanidade da extinção? Pois, na verdade, ela tem todas as condições para manter uma colónia humana. Eles verificam que tem ar respirável, tem água, tem terra para cultivar.
Enfim, eles conseguem sair até e abandonar o Rama antes mesmo de este então dar a volta ao Sol e regressar ao espaço profundo. Como eu disse, o rendezvous com Rama foi continuado com várias sequelas. Sequelas essas que foram escritas pelo Arthur C. Clarke em parceria com Gentry Lee, que era um engenheiro do Centro Espacial Americano e também escritor. Esses volumes do Universo Rama, que foram escritos, portanto, pela parceria, não é? São Rama 2, que em português tem o mesmo nome, Rama 2, que é de 1989, The Garden of Rama, o Jardim de Rama em Portugal, de 1991, e Rama Revealed, a Revelação de Rama, cá em Portugal, que saiu em 1993. Depois o Gentry Lee escreveu mais 2 livros, sozinho, que é o Bright Messengers e o Double Full Moonlight. O primeiro publicado em 1995 e o segundo em 1999. Ora bem, eu resolvi fazer aqui uma curiosidade para vos, talvez, ajudar a conhecer melhor um bocadinho como era esta grande nave espacial Rama, vinda lá do espaço longínquo, sabe Deus de onde. E então eu resolvi trazer para aqui uma garrafa através da qual eu espero conseguir explicar-vos como era Rama. Então, como eu já disse, Rama era um cilindro. Era um cilindro até aqui à ponta, não é? Continuava a ser contínuo e aqui no final tinha uma frente como tem deste lado. Igual. E foi nesta frente daqui que a nave da Terra, não é, pousou. Eles depois tentaram descobrir forma de entrar, lá conseguiram achar uma alavanca que abriram e entraram e encontraram-se de facto assim num túnel como é que o gargalo da garrafa. Era uma escuridão total lá no interior. Eles penetraram pelo túnel adiante, iluminados só pelas luzes dos seus capacetes, até que chegaram aqui e encontraram uma nova comporta. Abriram-na e encontraram aqui, portanto, esta superfície côncava. E desta superfície côncava partiam 3 escadarias, uma para aqui, outra para ali e outra para ali, portanto, a 120 graus umas das outras. Essas escadarias gigantescas, porque como eu já disse, tinha 50 km de comprimento e 16 km de diâmetro, portanto uma loucura, tinha milhares de degraus até chegar cá ao fundo. Eles começaram a descer uma das escadarias, até que chegaram cá abaixo, àquilo que eles chamaram a planície. É um bocado estranho nós chamarmos uma planície, porque, na verdade, não é plana, é redonda. A planície dava a volta total à nave. Então vais dizer assim, mas como é que isto se aguentava? Porque a nave rodava a altíssima velocidade e a força centrífuga criava uma falsa gravidade contra as paredes exteriores. Tudo o que estava à volta se mantinha colado à parede exterior. E então a planície contornava e os terrenos, etc., estava aqui tudo à volta. E depois eles continuaram e viram que existia aqui, a seguir, também circular, um mar que dava volta a toda a nave. E no final do mar estava um grande megalito com cerca de 500 metros de altura que os impedia então de passar para esta terceira parte daqui. Porque, entretanto, a temperatura lá dentro, frígida, começou a aquecer. Começaram a surgir ventos. A água do mar começou a derreter. Começou a ser líquida. Que antes só parecia um vidro cristalizado. Aquilo começou a derreter. Transformou-se em água líquida. E então eles inventaram uma jangada a partir de bidões para atravessar o mar e conseguiram chegar até lá, ao tal pedregulho. Mas não conseguiram passar para lá. Depois, um dos astronautas inventou uma engenhoca guiado como se fosse uma bicicleta por pedais. Aqui junto ao eixo, ele conseguiu navegar e passar por cima do pedregulho e vir cá para a outra parte. Ora então, o que é que existia nesta última parte? Existia um gigantesco, digamos, fuso, é a melhor comparação que podemos arranjar, é um fuso
gigantesco e, como os fusos, afiadinho na ponta, cada vez mais estreito, mas até desafiado. E à volta dele, mais 6 fusos, bastante mais curtos, que o contornavam a uma certa distância. Já agora, outra curiosidade. Reparem, no centro, aqui na zona do eixo, não havia gravidade, como se compreende. Eles aqui estavam em imponderabilidade. Mas à medida que iam descendo as escadas e iam chegando ao fundo, a gravidade ia aumentando. Porque a tal força centrífuga, à medida que o raio é maior, a força centrífuga é maior. E, portanto, a falsa gravidade era maior. E eles tinham cada vez mais dificuldade em descer a escadaria e depois subi-la. Portanto, já estão a ver mais ou menos o esquema, como isto funcionava. Não vale a pena, não quero adiantar-me, porque não quero tirar a surpresa de ler o livro, mas eles vão passar os maiores problemas lá dentro e vão depois, finalmente, conseguir sair. Pronto, olha, eu por aqui me fico, nem quisesse, não tenho tempo para mais. Gostava também de vos ter lido aqui algumas passagens, mas já não dá tempo. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande, o gigantesco autor de ficção científica, Arthur C. Clarke. E espero que Deus me dê vida e saúde para poder voltar cá de novo na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!